Pai, em nome de Jesus, nosso coração se alegra, Senhor, nesta manhã, por estarmos aqui na Tua casa, juntamente, ó Deus, com os nossos irmãos, para juntos, ó Deus, poder Te adorar, poder Te glorificar, poder bendizer o Teu santo nome, ó Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, que está acima, ó Deus, de todo nome, porque em Ti, ó Deus, está o poder, ó Deus, está a glória, está o querer, está o realizar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio, com Teu Espírito Santo, falando, ministrando aos nossos corações. Pai, nosso coração se alegra, Pai, nosso coração está exultante, ó Deus, nesta manhã, porque sabemos que é o Senhor que pode, ó Deus, fazer um milagre na vida de cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que cada um tem buscado, aquilo que cada um tem vivido, aquilo que cada um tem almejado. E a resposta, a solução está no Senhor, está no Seu nome. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu descobri nessa semana que tem uma coisa melhor do que você ter um neto. É você ter 2 netos, né? Então nossa casa está exultante de alegria, de júbilo, porque o Senhor nos presenteou essa semana com Marco Túlio. 3,650 kg de formosura, assim, né? De semelhança com o vô. 51 centímetros. Então está uma benção. Já está em casa, chegou em casa ontem, juntamente com os pais, né, com a Marielle. Realmente é motivo de alegria, né? Os irmãos também receberam um e-mail que eu tive que passar por uma litotripsia essa semana para remover a pedra, literalmente, né? Eu tinha feito esse procedimento. Eu sempre estou brincando que meu aniversário, esse ano de 45 anos, vou ter que apagar ele, porque desde o meu aniversário em março eu estou lutando com essa pedra, né? Então acho que foi a quinta anestesia, né? Quinta anestesia que eu tomei de março para cá. Faz um procedimento, volta e tal. E essa última também é um milagre, porque a primeira pedra ela tinha 2 centímetros. E a gente, depois você olhar na régua, você vê o que é 2 centímetros, é um absurdo. E a gente fez todo aquele procedimento e ficou um fragmento de 0,5 milímetros, e esse fragmento ficou no canal. Interessante que esse período todo eu não senti dor, não senti nada, fazendo atividade normal. Simplesmente num retorno que o médico tinha pedido, né, para a gente refazer os exames e para ver se estava tudo bem. O rim estava limpo, mas estava com esse fragmento. E por conta disso o rim estava meio lento, porque a natureza é sábia, né? O rim estava produzindo, e não estava excretando. Aí o rim diminui a sua produção. Então, quarta-feira a gente fez esse procedimento e está tudo bem, graças a Deus. E o Senhor é bom. E o Senhor é bom, irmãos. Por isso que a gente tem que se alegrar, né? Porque a misericórdia dele, ela dura para sempre. E às vezes as pessoas não entendem isso, como o Hélio compartilhou na abertura, né? Que a gente vai ter luta, a gente vai ter sofrimento. E muitas vezes a gente escuta coisas contrárias a isso. Se você ligar a televisão hoje, o que a gente vai ver é uma vida sem luta, sem sofrimento, sem dificuldade. E a palavra de Deus, quando diz que quando vier alguém anunciar essas coisas, tem que ser anátema. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é interessante que eu recebi uma ligação de uma pessoa que me ligou para saber como é que eu tinha passado. E já, tipo assim, me lembrou aquela passagem de Jó. Falei assim, mas o que você tem feito? Que Deus tem te pesado a mão assim contra você? Aí eu desconversei e perguntei outras coisas, como é que vai, né? A família, tarará, papá. Porque me deixou profundamente irritado. Né? Me deixou profundamente irritado. Não sabe o que é o propósito de Deus. A gente, ele diz que em todas as coisas
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas. E ele diz que nada nos faltará. Quando ele diz que nada nos faltará, não é só recurso, não vai faltar nada, não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar perda, não vai faltar nada, né? Mas ele diz que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu todas essas coisas. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 16. Que Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Todas as participações hoje no culto, desde a abertura, depois com a Otaviana ali a respeito dos dízimos. A Otaviana pediu para ler Tito. Eu falei, gente, faz tanto tempo que a gente não abre o livro de Tito, né? Tem que dar uma olhadinha ali para você encontrar mais rápido. E depois é um texto que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar nessa manhã. Mateus 10, 16 diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E o que é ser simples, irmãos? Para muitos, ser simples é você ter uma casa na fazenda, né? Um sítio de pesca, um rancho, a casa varandada, você ter ali no seu quintal tudo aquilo que você possa colher para a sua sobrevivência. Para outros é você estar destituído de todo luxo, de toda pompa, né? De se vestir de uma maneira mais sóbria, falar baixo, manter sempre aquela postura humilde. E tem uma grande diferença, irmãos, entre ser simples e ser humilde, né? Entre a gente ser humilde e ser submisso, ser subserviente. A gente não está falando disso. A gente está falando de simplicidade de coração, de singeleza de coração. Mas diante da palavra de Deus, tanto essa questão de você ter uma casa na roça, na fazenda, morar na roça, ter uma vida destituída de todo luxo, segundo a palavra de Deus, isso não é verdade. Porque é possível a gente ter uma vida, né, sem luxo, ser simples, mas ter um coração soberbo, termos um coração egoísta, ter um coração arrogante, prepotente, ter um coração cheio de orgulho. E da mesma maneira, alguém pode se vestir de uma maneira super simples e também não ser transformado. Essa coisa interna dele sobrepõe o seu externo. Ele não consegue transparecer, por mais que ele queira ser, ele não consegue. Tem um ditado aí da época dos militarismos, né? O Otaviano, o Enio, o Arnaldo, o pessoal mais de idade, o Elcio, vai saber. Eu conheço porque às vezes leio na internet e tal. O Enio, né? Porque fala o seguinte: antigamente tinha um ditado, Silas também, né? Fala o seguinte: olha, não basta simplesmente você ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Então isso aplica também. Não é simplesmente a gente querer ser simples, querermos ser humildes. Nós temos que parecer, né? Tem que ser uma coisa
externada para as outras pessoas. E quando então a Taviana estava falando ali sobre Tito, né, sobre aquele texto, que as pessoas tinham que ser acordadas, que as pessoas tinham que ser cortês, que as pessoas tinham que ser educadas, né? Falei, Deus, mas é isso que eu vou compartilhar nessa manhã. É isso que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. E o Salmo 51, irmãos, ele tem uma mensagem tremenda a respeito dessas coisas. Salmo 51. Nós vamos ler o versículo 10 e depois o 16 e o 17. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o 16 e 17 diz o seguinte: pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado, um coração humilde, é isso que agrada a Deus. Mas ele diz que ele rejeita aos soberbos. Ele rejeita os soberbos. Quem acha que pode, que tem capacidade, que tem a autossuficiência em todas as coisas, a Bíblia diz que Deus rejeita esse coração. Deus rejeita essas pessoas. Por isso que o salmista Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele escreve essas coisas. Senhor, cria em mim esse coração contrito, esse coração quebrantado, porque ele sabia que Deus não agradava de sacrifício, Deus não agradava de coisas solenes, né, de um ajuntamento solene. Pelo contrário, Deus fala assim: olha, que eu abomino os ajuntamentos solenes. Às vezes as pessoas, né, com toda aquela pompa, mas o que Deus estava querendo e o que Deus quer de cada um de nós nessa manhã, meus queridos, é um coração quebrantado, é um coração simples, é um coração humilde. Amém? Essa era a oração de Davi nesse salmo, e essa também tem que ser a nossa oração nessa manhã. Tem que ser isso que tem que ser a válvula propulsora dos nossos dias. Porque a coisa mais difícil hoje, irmãos, é a gente ter esse coração, é a gente ser acordado, né? E a gente é provado a toda hora, é no trânsito, é no trabalho, é em casa. Sexta fui com o João Pedro no circo. Aí na hora de pagar o estacionamento, como terminou o espetáculo, a fila do estacionamento estava grande. Rapaz, e eu estou na fila, uma mulher com a maior cara de pau veio e entrou na minha frente, na hora que estava chegando a minha vez. Eu contei até 3, tarará, não falei nada. Mas se a gente não policiar, a vontade é você pegar ela, minha filha, pelos cabelos, e falar assim: a fila está lá atrás. No trânsito, né? Toda hora a gente é confrontado. E a nossa reação primeiro é você afrontar, é você levar vantagem. Você entra numa rotatória, a preferência sua, uma pessoa entra na sua frente, você quer acelerar. Pelo menos eu já fiz isso. Você quer acelerar para a pessoa sentir. Você quer mostrar para ela que ela está errada. Não é verdade? Você está parado, você é o primeiro carro, debaixo do semáforo vem um cara e atravessa na sua frente. Ou você está na sua preferencial, o cara vai virar à sua direita,
à direita, ele está na esquerda e vem através da sua frente para entrar à direita. Mas Paulo nos exorta: olha, o que depender de vocês, que todos os homens tenham paz. E se a gente não tiver esse coração quebrantado, esse coração acordado, né, que a gente viu lá em Tito, a gente não consegue. E a gente consegue por nós mesmos? Não. Por nós mesmos nós queremos trucidar, nós queremos atropelar, nós queremos passar por cima. Por isso que Davi estava pedindo esse coração para Deus. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sabia que dele mesmo não saía nada de bom, não tinha nada de bom. Então, queridos, nós temos que ter essa vida simples no falar. Muitas vezes encontramos Jesus desmascarando os fariseus, porque repetidas vezes eles tentaram enganar a Jesus, vindo com palavras lisonjeadas, vindo com palavras de exaltação, vindo com palavras, né, mansas, com palavras suaves. Mas Jesus conhecia o coração. Vamos ver lá em Mateus 22, 16 até o 22. Mateus 22, 16 até o 22. Diz o seguinte: e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me, pois, a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Jesus foi abordado com umas palavras lindas. Mestre, sabemos que o Senhor ensina as coisas de Deus, o Senhor ensina a verdade, o Senhor não se importa com as pessoas que se vão achar ruim. Mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia que era fingimento puro. Todas aquelas palavras de honra, de exaltação, era encenação. Era um comportamento que não agradava a Deus. Eles queriam ter um comportamento humilde, queriam ter uma aparência humilde, queriam ter uma aparência de servo, mas Jesus conhecia o coração. Vocês são hipócritas, vocês estão falando coisas que não vêm do seu coração, vocês estão falando coisas que é simplesmente para me agradar. Se a gente vê lá Mateus também 12, 34 ao 35, a gente pode ler. Mateus 12, 34 e o 35 diz o seguinte: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. A gente volta lá também naquilo que o Silas estava falando. Nós estamos investindo aonde? Qual que tem sido o nosso tesouro, né? Qual que tem sido a nossa percepção com relação a essas coisas, de sermos aqui terrenos, sermos passageiros? A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas boas, nós vamos falar coisas boas.
Se o nosso coração está cheio de coisas más, nós vamos falar só coisas más. E era aquilo que aqueles que abordavam Jesus, eles estavam com o coração cheio de maldade, porque queriam pegar Jesus. E o caminho, irmãos, para sermos simples, passa primeiro pelo nosso coração. É preciso resolvermos primeiro aquilo que tem nos afetado. O ódio, o orgulho, a cobiça, a inveja, a malícia e tantos outros que podem estar fazendo morada no nosso coração. Para então demonstrar um falar de simplicidade próprio dos homens simples, primeiro nós temos que consultar o nosso coração. Por isso que o salmista Davi também, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E ele diz também que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos eram corroídos, eram consumidos. E às vezes, irmãos, quanta amargura, né? Quanto ódio às vezes a gente tem vivido, coisas simples, mas isso tem fomentado às vezes grandes tormentas no nosso coração. Às vezes nós não sabemos perdoar, ou não queremos perdoar. Às vezes nós agredimos o nosso irmão, ou fomos agredidos. E normalmente, quando a gente é agredido, aí que a gente tem mais resistência. Olha, ele não podia ter feito isso comigo, ele não podia ter falado assim comigo. É verdade? Ele tinha que me honrar mais, ele tinha que me respeitar mais. Então, irmão, ser simples significa ter uma palavra sempre agradável, uma palavra temperada, né, com sal, que traga edificação para as pessoas que nos ouvem, sem orgulho, sem falsidade, sem maldade. Isaías 5, 21, não precisa de ler, mas Isaías 5, 21 traz um texto bastante eloquente a respeito dessas coisas. Ele fala, olha, para a gente não sermos sábios aos nossos próprios olhos, e não sermos prudentes também segundo o nosso parecer. Pergunta para você: você é prudente? Você fala, eu sou prudente. Pergunta para sua esposa, ele é prudente? Ela fala, ele é imprudente. No trânsito, eu digo, né, quem não sabe aí da minha vida no dia a dia, mas eu viajo muito. E às vezes, aquele ditado que diz que o uso do cachimbo, ele entorta a boca. E às vezes é verdade. Às vezes você está no dia a dia, no trânsito, você faz, às vezes, alguma ultrapassagem, para você, aquilo está tão rotineiro, tão corriqueiro, que as pessoas que estão com você já aciona Deus para colocar os anjos todos de prontidão, né? Outro dia eu vim de Belo Horizonte, eu trouxe 2 rapazes comigo, que trabalham comigo. Aí chegando aqui, ele falou, Clebão, você viu aquela hora? Não, é normal. E esse texto, irmãos, ele está falando comigo. Para mim, eu sou super prudente no trânsito. A Neide me olhou. Aí, esse rapaz de Patos falou, rapaz, você fez 2 ultrapassagens. E aquilo está tão no meu subconsciente,
que para mim foi super natural. Vamos ler Isaías 5:21, que ele é bastante interessante. Isaías 5:21 diz o seguinte: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Já viu quando você vai fazer alguma entrevista, aí o entrevistador fala assim: fala dos seus defeitos. Nu. Já viu que saia justa que a gente fica? Alguém já fez alguma entrevista e já recebeu essa pergunta? Fala dos seus defeitos. Aí você fica com medo de se expor, falar alguma coisa. Não, eu não tenho defeito, eu sou o cara. A gente tem uma dificuldade tremenda de reconhecer nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas incapacidades. Mas ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, queridos, ser simples, nós temos que demonstrar interesse pelo nosso próximo. A gente tem que ter essa singeleza de coração. Lá em Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E Jesus, irmãos, Ele usa a figura de 4 animais para nos ensinar a respeito de simplicidade. Jesus usa a figura então de ovelhas e de lobos. Se a gente ver lá o Salmo 23, é uma história linda a respeito de ovelhas, né? Ovelhas sempre aparecem na Bíblia sendo guiadas por um pastor e dependem desse pastor para sobreviver. Se você tiver depois tempo de você procurar alguma coisa para você ler sobre o papel do pastor na condução do rebanho, é uma coisa linda, é uma coisa tremenda. E Jesus nos compara com essas ovelhas. As ovelhas, irmãos, elas dependem literalmente do pastor em tudo. Elas dependem tudo do seu pastor. Elas dependem que o pastor a conduza num lugar onde tem a pastagem. Elas dependem que o pastor a conduza a um lugar onde existe água. Elas dependem que o pastor as conduza a um lugar seguro para que elas repousam, para que elas descansem. Quando eu vi esse artigo que eu estou dizendo para vocês, à noite o pastor, ele coloca as ovelhas num abrigo e a cama dele é na entrada desse abrigo para protegê-las, literalmente, para que nenhum animal possa adentrar aquele abrigo, para que uma ovelha menos avisada saia daquele abrigo. E Jesus então está comparando a gente a simplicidade dessas ovelhas. E quando ele fala de lobos, é porque Jesus sabia que nós estávamos sendo enviados como ovelhas para um covil de lobos, aquilo que o irmão Hélio falou. Você imagina uma ovelha junta com um lobo, a luta que não é, e a desigualdade, uma dócil, meiga, o outro feroz, agressivo. E Jesus fala: olha,
vocês são como ovelhas. E vocês são como ovelhas enviadas a um covil. Imagina um ambiente hostil. Como não vamos ter luta? Como não vamos ter dificuldade se a gente é enviado como ovelhas para um covil? Temos luta, irmãos. Temos dificuldade. Mas a diferença que existe em nós é entendermos e sabermos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, por mais que a gente esteja no meio dos lobos, Ele é o nosso pastor. Ele vai estar nos dando esse livramento. Outras figuras que Jesus nos deu como exemplos de simplicidade é as serpentes e as pombas. Ele disse que nós devemos ser prudentes como a serpente. Devemos ser prudentes como a serpente. Mas normalmente, sabe o que nós queremos ter da serpente? A sagacidade, a maldade, a malícia. Mas Jesus está dizendo, olha, da serpente é só a prudência. E às vezes a gente não quer ter essa prudência. A gente quer ter o outro lado da serpente. Porque é mais fácil a gente ser agressivo, a gente ser imprudente. É mais fácil a gente ser esse outro lado da serpente. Mas Jesus fala, nós temos que ser prudentes como a serpente. O Filho de Deus, humilde, simples, corre o perigo de ser ingênuo. E é preciso estarmos preparados. A luta contra os lobos não é fácil. E por isso nós temos que ser simples também como as pombas. Irmãos, a prudência e a esperteza devem ser aprendidos com a serpente. Porém, a simplicidade e a pureza devem vir da pomba. Vamos ver Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará de vossos pés a Satanás. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal.